A consciência é uma experiência singular e complexa. Mas o que realmente significa estar consciente? Vamos explorar essa questão fundamental neste vídeo, abordando a perspectiva de cientistas e filósofos que dedicaram suas carreiras a entender a mente e o cérebro humanos. O que é a consciência? A consciência é a capacidade de experimentar e estar ciente de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Ela inclui a percepção de sensações, pensamentos e emoções, e nos dá a habilidade de refletir sobre nossas próprias experiências. A consciência nos permite construir uma noção de eu e implica uma experiência subjetiva do mundo, o que a torna diferente de processos mentais automáticos ou inconscientes, como o batimento cardíaco ou a respiração. Distinção entre consciência e outros processos mentais. Ao contrário de reflexos ou processos inconscientes, a consciência envolve uma qualidade experiencial. Por exemplo, processar informações visuais é uma função mental, mas o sentir, as cores e a profundidade da cena implica consciência. Assim, ela não se refere apenas a um processamento de dados, mas a uma percepção subjetiva. Emergência da consciência. Esse termo refere-se ao surgimento da consciência a partir de processos biológicos e neuronais complexos. Cientistas buscam entender como, a partir de interações entre bilhões de neurônios, emerge uma experiência consciente, qualitativamente diferente do mero processamento de informações. Essa emergência é um fenômeno intrigante, pois mesmo que entendamos o cérebro em nível físico, explicar a sensação consciente ainda é um grande desafio. Apesar de ser um fenômeno universal, a consciência continua desafiando cientistas e filósofos. Perguntas como: o que significa estar consciente? E como a experiência subjetiva emerge do funcionamento cerebral? Foram abordadas por diferentes pensadores ao longo do século XX. Cada um deles trouxe uma contribuição valiosa para esse quebra-cabeça, explorando a consciência desde perspectivas biológicas, culturais e evolutivas. Vamos agora examinar as ideias de alguns dos principais pensadores que tentaram desvendar esse enigma. John Searle e a filosofia da consciência. Para Searle, a consciência é comparável a um atributo biológico, assim como a digestão é para o estômago, mas com uma diferença crucial: a intencionalidade. Esse conceito, essencial em sua filosofia, diz respeito à capacidade da mente de se direcionar a objetos, emoções e ideias. No entanto, Searle argumenta que isso exige mais do que um mero processamento de dados: a intencionalidade e a consciência, como fenômeno biológico. Searle utiliza o termo intencionalidade para descrever a capacidade da mente de se referir a algo. Quando estamos conscientes, nossos pensamentos se direcionam a objetos, ideias ou estados emocionais. Ele rejeita o dualismo de Descartes, que separa mente e corpo como substâncias independentes, e critica o materialismo extremo, que tenta reduzir a consciência a processos puramente mecânicos. Para Searle, a consciência é inseparável do organismo e se manifesta através das interações biológicas do cérebro, ainda que não seja simplesmente igual a esses processos. Experimento mental da sala chinesa. Searle criou o experimento da sala chinesa para demonstrar que máquinas podem processar dados sem compreensão. Ele usa essa metáfora para mostrar que o processamento cerebral de informações não explica por si só a experiência consciente. A consciência tem uma qualidade subjetiva que ultrapassa o mero processamento. Antônio Damasio e a neurociência da emoção e autoconsciência. Para Antônio Damasio, o corpo e as emoções são inseparáveis da consciência, que surge de uma conexão profunda entre processos biológicos e emocionais.
Damasio propôs que as emoções não são apenas respostas corporais automáticas, mas elementos estruturais da própria consciência. Em sua teoria, as emoções formam o que ele chama de marcadores somáticos, sensações que guiam nossas escolhas e nos ajudam a construir uma noção de self. A importância das emoções para a consciência. Damasio desafia a visão de que a mente é puramente racional. Ele argumenta que nossas decisões e percepções conscientes são moldadas por estados corporais, que ele chama de marcadores somáticos. Esses marcadores são reações emocionais que guiam a tomada de decisão e o sentido de self, como quando sentimos ansiedade antes de uma decisão importante. Teoria do proto-self, self nuclear e self autobiográfico. Damasio propõe 3 níveis de self. O proto-self, correspondente ao estado básico de organismos que percebem seu corpo no espaço. O self nuclear, emergente em animais que vivenciam o presente. E o self autobiográfico, a capacidade de criar uma narrativa de si mesmo no tempo. A combinação desses níveis forma uma base para a experiência consciente, com o self autobiográfico sendo particularmente crucial para a consciência humana. Alexander Luria e Alexei Leontiev. Psicologia soviética e a consciência como atividade. Para os psicólogos soviéticos Alexander Luria e Alexei Leontiev, a consciência é moldada pela prática e pela cultura. Esses teóricos entendiam que a mente humana não se desenvolve isolada, mas em interação constante com o ambiente social e cultural. Segundo eles, a consciência é tanto um produto quanto um reflexo das atividades e dos contextos nos quais estamos inseridos. Consciência como produto da atividade. Luria e Leontiev argumentam que a consciência não é inata, mas se desenvolve por meio da prática e interação social. Influenciados por Vygotsky, eles acreditavam que a mente humana se forma a partir das atividades e dos contextos culturais nos quais está inserida. A consciência é, então, resultado de interações simbólicas e ferramentas culturais. Desenvolvimento cultural e a formação da consciência. Luria estudou pacientes com lesões cerebrais para mostrar como a estrutura do cérebro e a experiência social moldam a consciência. Leontiev desenvolveu a ideia da atividade como unidade de análise, onde os objetivos e tarefas culturais influenciam diretamente a forma como a consciência humana se estrutura. Nico Tinbergen e Konrad Lorenz. Etologia e consciência em animais. Na etologia, Nico Tinbergen e Konrad Lorenz estudaram o comportamento animal para entender as raízes da consciência humana e animal. Lorenz focou no comportamento instintivo, demonstrando como certos padrões de comportamento, como o imprinting, refletem uma forma rudimentar de consciência nos animais. Tinbergen, por outro lado, desenvolveu um método para entender o comportamento em 4 níveis, cada um contribuindo para uma visão integral da mente e da consciência animal. Imprinting e consciência instintiva. Lorenz estudou o imprinting, um fenômeno em que filhotes de algumas espécies seguem o primeiro ser vivo que vem após o nascimento. Ele sugeriu que esse comportamento instintivo era uma forma de consciência rudimentar, marcada por um reconhecimento de agentes no ambiente. 4 perguntas de Tinbergen. Tinbergen propôs que qualquer comportamento pode ser analisado por meio de 4 perguntas: causalidade, desenvolvimento, função e evolução. Ao aplicar essa estrutura, ele sugere que a consciência humana pode ser entendida como um comportamento adaptativo, cuja função é responder de forma eficaz ao ambiente. Irenaeus Eibel-Eibesfeld. Biologia do comportamento humano. Por fim, Irenaeus Eibel-Eibesfeld trouxe uma abordagem biológica ao estudo da consciência social e das expressões humanas.
Eibel Eibesfeld propôs que a consciência não é puramente individual, mas fortemente influenciada pela comunicação e interação com os outros. Ele analisou como as expressões faciais, gestos e outras formas de comportamento social se entrelaçam com a consciência. Expressões faciais e consciência social. Eibel Eibesfeld analisou expressões faciais e gestos como traços universais, sugerindo que eles têm uma base biológica e são fundamentais para a consciência social. Ele argumenta que o comportamento humano possui elementos inatos e culturais, o que influencia a forma como percebemos o mundo e nos comunicamos. Interação entre genética e cultura. Eibel Eibesfeld propôs que a consciência humana é moldada pela interação entre predisposições genéticas e o ambiente cultural. Isso leva a uma visão da consciência como um fenômeno onde inato e adquirido se combinam para formar a percepção do eu e do outro. Esses pensadores nos ajudam a entender a consciência de diferentes perspectivas, seja como um fenômeno biológico, Searle, uma integração de corpo e mente, Damasio, uma construção social, Luria e Leontiev, ou como uma adaptação evolutiva, Tinbergen e Lorenz. Cada visão nos leva a uma compreensão mais profunda da experiência humana. A consciência emerge, assim, como uma complexa interação entre cérebro, corpo, ambiente e cultura, representando um dos maiores mistérios da ciência e da filosofia.